Olá, estamos iniciando mais um VDcast Vida de Empreendedor e hoje o tema promete, hein? Hoje vamos falar sobre o assunto medo de empreender. Quem nunca teve um friozinho na barriga para pensar em empreender, iniciar a empreender, ou quando abre as portas, abre sua loja virtual, ou o que for. Então hoje vamos falar um pouquinho desse medo de empreender. Eu já queria começar fazendo uma pergunta para as meninas. Vocês têm medo de empreender ou não? O friozinho na barriga vem para todos, né? O medo sempre está presente. Sempre. E faz a gente ter mais cuidado com as coisas, faz a gente pensar melhor. Então, como a gente conversa muito sobre o medo de empreender, sobre o empreendedorismo, e eu, esses dias, estava vendo um vídeo, né, escutando, é sempre importante a gente estar se preparando, se formando, e eu vi um vídeo e eu não concordei já direto com o mensageiro, né, eu acho que é importante também a gente não concordar em tudo, porque eu acredito que o medo é individual, isso que é o mais importante. Fizeram a pergunta para ele, eu tenho medo de empreender, eu tô certo? E ele falou assim, não, você não deve ter medo de empreender. Eu já acho que a gente deve ter medo de empreender, como deve ter medo de tudo. O medo só não pode ser um bloqueador, não pode ser uma parede para nós avançarmos em qualquer ação que nós queremos fazer, qualquer objetivo, qualquer desafio. Eu vejo o medo como um guia, né? Se eu tenho medo de andar de bicicleta, eu vou me preparar para quando eu for andar de bicicleta, eu estar com menos medo, mas eu não vou perder o meu medo de andar de bicicleta. Tanto que eu não vou descer uma montanha de bicicleta, né? O medo é fazer eu me cuidar disso. Eu também já escutei também uma vez um alpinista, recordista, tudo, perguntou, você ainda tem medo de subir? Eu falei assim, eu tenho todo dia medo. O medo faz eu estar vivo hoje, porque faz eu olhar se a corda está bem preparada, se o meu equipamento está pronto, né? Se eu estou com tudo feito. Então, eu acredito que o medo, ele é importante. Eu acredito que a gente deve ter medo, só tem que equilibrar esse medo, que ele nos ajude a nos prepararmos, estudarmos e fazermos o que for melhor possível. E vocês, o que acham? Vamos começar pela Fanábia. Então, eu acho que o medo também nessa posição em relação ao medo, eu acho que isso, ele precisa existir, mas principalmente junto de ter esse medo, porque o medo, ele acontece para todo mundo, mas eu acho que quando a gente decide, quando a gente fala em empreendedorismo, eu acho que tá muito ligado à decisão, porque hoje o que nos trava, quando a gente fala em empreender, a gente acaba criando medo pelas travas que isso é pregado com a gente. Né? Principalmente quando as pessoas, a gente fala para alguém, ou para um amigo, ou para alguém da família, fala, nossa, eu quero empreender e tal. Aí a pessoa ou tem um cargo de um órgão público, ou está bem estabilizado no emprego, e ela já, automaticamente, ela já te bloqueia, fala, não, mas é tão estável o empreender que você precisa de algo estável. E eu também acredito que isso não é real, né? Empreender não é algo tão instável. Precisa ser decidido. A partir do momento que eu decido empreender, isso me traz mais segurança, isso me traz mais um olhar diferenciado, né, para o meu negócio, porque a partir daí eu começo a ser mais assertivo nas minhas decisões, né, eu consigo ver o meu negócio de uma forma minha, e o medo vai ter, o medo é para todo mundo, e o medo, se eu quero vender um produto novo, o medo vai acontecer de achar que ninguém vai comprar, e que os nãos, eu vou ter medo dos nãos, né, de meu produto não ser atendido pelas outras pessoas, e ele vai existir vários nãos. Vai ter gente que não vai gostar do meu produto, mas vai ter gente que vai gostar. Enquanto mais nãos eu tenho, mais eu tenho a chance de melhorar o meu produto, de conseguir ser melhor a cada dia. Né? E aí, conforme eu ouvi uma analogia, e eu achei bem interessante quando eles falam que o medo de empreender é igual você quando está aprendendo a andar de carro. Então, o primeiro passo é você quando chega, pega o carro, você não sabe para onde vai, como é que faz. Então você precisa de alguém que está do seu lado, que vai falar assim, ó, isso aqui você, né, primeiro você precisa ligar o carro, e aí e aí você depois pega no volante, te ensina, e existe várias coisas que te ensinam a empreender.
né? E aí, depois do próximo passo, é você aprimorar. Então, conforme quanto mais você anda de carro, mais aprimorado você fica. E eu acho que é mais ou menos a mesma técnica do empreendedorismo. Quando eu tenho um negócio, enquanto mais eu pratico, enquanto mais eu faço, melhor eu vou ficando a cada dia. E aí, muitas vezes, o que me diferencia dos outros profissionais é a desistência. E que a gente não pode, porque muitas vezes eu vejo que o meu negócio não vai bem, e eu acho que o problema é meu, eu acho que o meu negócio é ruim, e não, eu preciso ter isso com outros olhos, analisar os números do meu negócio, para voltar àquele assunto que a gente teve do podcast passado, e saber se realmente eu estou sendo persistente, né? E porque eu não posso desistir, é isso que vai diferenciar nós dos outros empreendedores. Então, esse medo a gente tem que ter, que vai fazer a gente ser diferencial. Eu acho que é bem mais isso, né, na minha opinião. Vou deixar para as meninas aí também. Sim, muito, muito bom, Fanábia. Concordo muito com o que você falou, a gente fala muito do medo, mas acho que você deu uma grande dica. E as pessoas que estão nos assistindo, gravem essa dica. Quando vocês, que ainda não empreende, quer empreender, busque conselhos de pessoas que já empreendem ou profissionais que conhecem sobre o empreendedorismo. Isso é muito importante. Isso. Aí, falando em analogia, não adianta eu perguntar sobre pimenta para quem tem alergia à pimenta, não gosta de pimenta. Eles vão sempre dizer que não. Mas eu não vou saber o outro lado. Quem gosta de pimenta, qual a quantidade de pimenta, o tipo de pimenta. Então, se eu perguntar sobre empreendedorismo para alguém que não teve essa experiência, ou tem uma estabilidade, funcionário público, a tendência que ele fala que não, você está louco, não vai dar certo, porque não viveu isso. Então, essa é uma grande dica, uma dica ouro. Vai empreender? Busque conselhos, pesquise, escute pessoas que empreendem, que têm experiência do empreendedorismo. Isso é muito legal. Mas agora, Camila, me fala uma coisa. Eu acho que a gente já conversou um pouco sobre o medo de empreender, mas como é que a gente diminui esse medo ou dá o passo de decidir empreender? O que você acha? A gente tem que, igual a gente falou antes, né? Que o medo, ele não pode bloquear. Você tem que seguir em frente. E, tipo, a gente não vai ser perfeito. Você não vai começar com uma empresa perfeita, dando sucesso, com receita lá em cima. Então, isso é no dia a dia. Você tem que buscar se aprimorar, buscar conhecimento, melhorar o teu produto. Então, com o dia a dia, fazendo tudo isso, você vai perdendo o medo. Você vai vendo que é possível, você vai colocando o teu produto no mercado, você vai vendo que as outras empresas também erram, também acontece isso, que você não é o único. Então, não precisa ter medo. Você pode buscar... hoje em dia a gente tem o Sebrae, para muitos empreendedores, é um ponto de apoio. Lá qualquer cidade tem o Sebrae que você pode buscar, e é uma ferramenta que ajuda muito os pequenos empreendedores, tanto no começo para empreender, quanto depois, quando você já está com um negócio. Existem vários tipos de cursos, várias ferramentas disponíveis de crescer e a melhorar o teu negócio. Sim, é verdade, é verdade. O Sebrae apoia muito, principalmente o micro e pequeno empresário, para iniciar, dar treinamentos, virar um pouco mais mindset do que é o empreendedorismo, né? Mas eu também acho que o medo ainda é muito aflorado e muito criado na nossa sociedade, na cultura das pessoas, de que se você errar, você falhou, você não serve para nada e é incompetente. E eu vejo que muitas pessoas têm medo de empreender, não é pelo fato de empreender, mas é pelo fato de não conseguir realizar ou achar que não faz mais. Que a gente fala que é o medo da desilusão, o medo da desistência, assim por diante, né, Juliane? O que você acha disso? Você acha que hoje o que está bloqueando as pessoas é mais o medo de falhar ou é o medo de empreender? Na verdade, isso daí a gente pode analisar dos dois tipos, porque vamos falar um pouquinho da cultura, voltar um pouquinho do que você estava falando. Desde pequena a gente escuta que a gente não pode falhar, ou se a gente falhar, você não pode, meninos, desce daí. A gente escuta muito não. Então, não, isso vem já travando desde pequeno. Essa insegurança já vai passando pra gente. Então, eu acho que sim,
que o medo vem de empreender e o medo também, principalmente, de falhar. Outra coisa que eu só pegando o que vocês estavam falando também, em relação ao que os outros vão pensar, o que a gente escuta disso também, o medo de escutar do que os outros vão pensar se eu começar a empreender, nossa, o que a minha família vai falar? Ou se já ouviu de fulano, eu tenho essa ideia é maravilhosa, mas a pessoa já vem e me trava. Então, a gente tem muito isso, fazer essa autoavaliação de como é esse medo, até que ponto tem esse travamento, essa autoavaliação. É desde pequeno, é de alguma coisa que eu ouvi de um amigo ou de algum parente, esse medo de empreender. O medo vai estar existente na nossa vida por muito tempo. Então, por que não dar esse passo, esse primeiro passo? Né? Vamos planejar, vamos ver qual que é o produto, vamos ver como que está a sua empresa, vamos desmistificar isso, né? Nossa, quanto eu já ouvi não, quantos não eu já ouvi na minha vida desde pequeno. E não, vamos dar o primeiro passo e vamos fazer valer a pena. Legal. A gente já falou um pouquinho sobre o medo, mas agora eu quero falar com você que está nos vendo, está nos escutando. O VDcast agora já está no Spotify, quem ainda não nos segue, vai lá, nos siga. Quer dar sua corridinha, quer lavar sua louça, quer fazer qualquer coisa rapidamente, a gente está no Spotify, nos sigam, nos escutem lá, nos prestigiem. E a gente olhando os nossos números, está muito bom, está cada dia crescendo mais, mas tem muita gente que está nos assistindo e não está nos seguindo, hein? Vamos puxar a orelha de vocês, hein? Nos sigam, nos prestigiem, dê seu like, continue conosco, a gente está muito feliz, a gente está tendo ótimos resultados, um retorno muito bom. Quando a gente começou, né, meninas, que o propósito é poder impactar positivamente na vida das pessoas, e a gente já está tendo um feedback bem legal. Então, peço, nos sigam, dê seu like, compartilhe, passe para o seu amigo, aquele amigo que já falou que tem vontade de empreender, tem medo, passe esse episódio para ele. Esse episódio a gente vai falar muito sobre medo, sobre o que fazer, como diminuir, né? O que a gente pode apoiar vocês. Então, peço que nos apoiem nesse projeto, que a gente está muito feliz em estar apoiando vocês nisso, né? Então, a gente falou muito sobre medo, o medo da desilusão, o medo a cultura do medo, como começar a destravar. Eu também tenho, nesse momento que tive muito de marketing digital, né, mídias, o Instagram está sempre apoiando, eu vejo que hoje em dia também tem uma coisa que gera também medo para as pessoas novas que querem empreender, que é o medo da comparação. A gente olha muito no Instagram aquelas empresas famosas, aqueles crescimentos absurdos, e as pessoas acham, eu não tenho condições de fazer isso, eu nunca vou chegar. E na verdade, é o primeiro passo. Se fosse isso, a gente teve medo de lançar esse VDcast, porque a gente olha vários podcasts, muito conteúdo legal, a gente fala, como é que a gente vai fazer? A gente vai construir isso junto, né? Então, o que vocês acham disso, das pessoas acharem que a sua empresa já tem que nascer pronta, já tem que estar tudo bem definido para startar? Vocês acreditam que o feito é melhor que o perfeito, ou o bem feito é melhor que o perfeito, para tirar esse medo do produto de não dar certo? Não, eu acho assim que, na verdade, todo mundo fala e a gente vivencia isso e a gente tomou isso para nós também, né? Falando da nossa experiência. Então, assim, se a gente ficar esperando pelo perfeito, a gente esperou demais. Então, e é uma frase que a gente sempre ouve, esse momento aqui da gente fazer, de estar no YouTube, de fazer o VDcast, né? Então, assim, se a gente chegar no momento daqui 5 anos e a gente não tiver vergonha dos primeiros vídeos, do primeiro podcast que a gente fez, a gente esperou demais. Então, assim, isso é fato. Então, assim, eu acredito, e para nós, a gente também está vivendo essa mesma experiência, todo mundo aí tem também esse medo, eu tenho medo de aparecer, eu tenho medo de falar algo errado e alguém me criticar. Vão criticar, vai ter gente que não vai gostar, né? Vai ter gente, mas se o nosso trabalho impactar a vida das pessoas, uma pessoa que for impactada pelo nosso conteúdo, uma pessoa que for impactada pelo que a gente faz, pelo trabalho que a gente quer trazer, o propósito que a gente decidiu fazer no digital, a gente já tá tudo bem, foi isso o nosso propósito, né? E eu acho que as pessoas têm que ter essa mentalidade de que tá tudo bem, o importante é ter a decisão de começar.
A partir do momento que você começa, tudo vai acontecendo, as oportunidades vão aparecendo, gente vai ver você e vai querer uma parceria, vão aparecendo coisas novas, vão aparecendo coisas diferentes, e aí quando você pensar que não, você está sozinho, daqui a pouco tem um amigo que te chamou para também fazer algo diferente. E aí as coisas vão acontecendo automaticamente. E é uma experiência nossa também, de estar aqui, de gente que já viu e de gente que agora já quer se conectar com nós. Por quê? Porque elas já viram que a gente já está aqui, a gente tomou a decisão de começar. E que tem muita gente esperando para começar porque não acha que está bom o suficiente. E que isso é um problema. E a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo. É o que a gente fala, né, Fanávia, sempre. Se tá com medo, vai com mesmo Vai com medo mesmo. E se errar, só não pode insistir no erro, porque a gente só aprende se erra. Exato. Então, só não insistir no erro, mas tá com medo? Vamos com medo mesmo, que vai dar certo. E tem aquela frase, né, que, por exemplo, aquele que já falhou, que já quebrou, que já errou, já tá na frente de muitos outros, que nem começaram, que nem tentaram. Então, só o fato de você errar, falhar, você já está na frente de muitos. O importante é você aprender com seus erros, seguir em frente e não desistir. Isso eu posso colocar o meu exemplo. Lá atrás eu resolvi empreender, não fui bem sucedida, mas eu não desisti. Eu estou aqui, estou tentando, estou aprendendo e buscando sempre o melhor e buscando outras oportunidades, porque a gente não pode ficar parado por medo do que vão pensar. E normalmente, quando as pessoas criticam a gente, que falam, você falhou, por que você está tentando isso de novo? São pessoas que não empreendem, são pessoas que nem saíram do lugar, são pessoas que estão lá paradas e que não querem. Porque aquelas pessoas que empreendem sabem o quanto é difícil no dia a dia e sabem que isso existe, que a gente não vai começar um negócio já bem sucedido, com sucesso, ter o produto perfeito, a aceitação perfeita. Então, a gente não ter esse medo de falhar, não ter esse medo de deixar o medo paralisar é muito importante, já é um passo. E a gente fala também para aquelas pessoas que, né, tem só a vontade, que nunca empreendeu, aí muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu ganho tão pouco, eu queria ter, né, mudar de vida. É um motivo para empreender, né? A pessoa fala assim, o mercado está em crise, mais um motivo para empreender. Porque isso vai fazer a gente despertar, né? Quando eu ganho pouco, eu quero mudança de vida. Então, eu mudo a minha mentalidade e aí as coisas vão acontecendo e isso vai trazer muita coisa legal. E aí o empreendedorismo e a ação, as atitudes que a gente vai tendo no decorrer de empreender, vai fazendo a gente mudar de vida, vai fazendo a gente ser melhor, vai fazendo a gente ser umas pessoas melhores, porque vai fazer a gente estudar mais, vai fazer a gente buscar conhecimento, vai fazer a gente buscar pessoas novas, vai pegar conselhos de pessoas que já empreendem. Então, tudo isso vai fazer a gente perder o medo e estar aqui, como várias pessoas bem-sucedidas estão e começaram no mesmo ponto que a gente. A história deles é a mesma história que nós começamos. Lá, a partir do momento que a gente decidiu deixar de ser CLT e aí começar a empreender. A história de todo mundo começa assim. Aproveitando esse gancho, né? Vocês falaram muito sobre o medo de iniciar, o medo de falhar, ou da comparação, não ter alguém para apoiar. Mas essa questão de você ser CLT, deixar a sua estabilidade ou pseudo-estabilidade, né? Porque não existe estabilidade, né? A gente escuta muito bem isso do Flávio Augusto, que a gente vive numa falsa estabilidade, porque você fala, não, empreender é muito estável, eu vejo que muita gente quebra, não dá certo, isso é um outro passo que a gente falou um pouco no episódio 1, e a gente vai voltar a falar sobre como tentar maximizar o sucesso, né? Como empreender, quais nichos empreender, assim por diante, mas nos próximos episódios. O erro é uma questão normal que o empreendedor tem que trabalhar com ele e tem que entender que ele vai errar. O importante é ele evoluir com os erros. E uma coisa que eu aprendi muito nessa vida de empreendedor, o mais importante de não errar é você arrumar rápido o erro. É você ver que não está dando certo, arruma isso rápido. Por exemplo, lancei um produto ou vou pensando em fazer um investimento. Tem como a gente projetar isso, olhar, planejar e fazer um pequeno investimento para ver se vai ter uma reação rápida? Tem. Vamos fazer isso. Não deu certo? Para. Na hora. Estanca,
porque é pior ficar tentando ver algo novo. Agora, deu uma reação legal? Continua. A questão não é errar, a questão é você saber o que está acontecendo e tomar essa decisão. A primeira decisão é começar a andar, né? É botar a roda para rodar, como fala mesmo, e depois nutrindo ela, fazendo e cuidando, se preparando. Outro, a gente evolui muito com o erro. O erro faz a gente pensar, faz a gente pesquisar, faz a gente se preparar, né? Mas eu queria escutar de vocês, que vocês até pouco tempo atrás eram CLT, o medo de perder dinheiro, o medo de não ter uma segunda chance e principalmente dessa estabilidade, né? Eu queria escutar um pouquinho a Juliane, que ela tem uma cultura já legal da família, do empreendedorismo, e depois também a Camila, porque ela já teve um investimento que não foi tão com resultado tão bom, né? Como é que é essa parte do CLT, né? Como é que foi essa parte? A parte do CLT, para mim, na verdade, foi uma escola. Quando eu trabalhava, né, em CLT, foi uma escola do que é o processo durante o dia, entendeu? Do que eu tinha que fazer de aprendizado para utilizar numa empresa, um exemplo, entendeu? Porque no medo de empreender, quando a gente empreende, quando eu trabalhei com a minha família no empreender, é risco todos os dias. Falando da primeira lá, era da primeira do nosso primeiro podcast, quando a gente tinha a gestão intuitiva. Então, quando eu fui para a CLT trabalhar em outras empresas, eu aprendi sobre esses processos, entendeu? Então, eu pude trazer essa bagagem para nós agora, trabalhando juntas, entendeu? Do que fazer e do que não fazer, voltando também, do que fazer e do que não fazer nessa vida de empreender. E, de novo, risco vai com medo mesmo, entendeu? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Isso é desde pequena. Tá com medo? Não tem problema. Vamos buscar conhecimento, vamos aprender mais, vamos questionar. Errou, vamos aprender, entendeu? Então, essa do CLT foi essa parte de processos da empresa, que eu pude trazer esse conhecimento do que fazer e do que não fazer para a nossa vida agora de empreendedoras. Entendi. Essa questão do CLT, a gente tem aquela falsa impressão que todo mundo fala, né? Você está, você vai ter um salário ali no final do mês, você tem o dinheiro todo mês ali. Só que, na verdade, não é estável. O dono da empresa pode mandar embora a qualquer hora. Então, assim, não tem nada que te segure naquela empresa. Então, não é nada estável. Esses dias, até um amigo meu que estava fazendo um curso de empreendedorismo, ele postou no Instagram dele que a gente fica com medo de se arriscar, de empreender, por não ter dinheiro, de não colocar comida na mesa, a gente fica com medo ali de não conseguir, de não estar... Só que com essa pseudo-estabilidade que a gente encontra no mercado de trabalho. Só que enquanto isso, você depende de um patrão que pode te mandar embora a hora que quiser, a gente fica dependendo de um governo que sabe Deus se você vai ter uma aposentadoria para viver, porque o mercado CLT é concorrido e a qualquer hora ali a pessoa pode substituir por uma pessoa melhor. Então, não existe estabilidade na CLT. A gente tem que procurar algo melhor para a gente tem que procurar fazer. E essa questão de empreender, é o que a Fanac falou, é decisão. É você acreditar em você, no teu produto, no mercado e correr atrás. Porque a questão do empreender depende de você. Se você acredita, se você quer, você vai correr atrás e você vai fazer isso atingir, você vai conseguir atingir o sucesso, você vai conseguir atingir os seus objetivos. É a tão famosa saída da zona de conforto. Como é difícil, né? Até levar para as pessoas, né? Como você explica para ela sair da zona de conforto. Você fala, você é uma louca, imagina, eu tenho aqui minha estabilidade, né? Pseudo-estabilidade. Vamos conversar sobre isso mais profundo? Isso aí é literalmente a gente sair da média, né? Então, assim, que patamar a gente quer estar? A gente quer ser a média, onde todo mundo tem o nível social, né? Eu sou empregado, trabalho CLT, tenho meu salário, eu compro só a casa, né? Que o meu dinheiro suporta, aquele carrinho do ano, minha casa já tá bom. Não, o empreendedor, você tem a oportunidade de estar diferente, de ser diferente em relação a sair da média.
Isso tem muito da questão da nossa educação. A gente já foi educado de que não pode errar, que não pode se endividar, no sentido de arriscar, que tem que fazer o que está ali dentro, ter um emprego, ter uma profissão e buscar, né? Tem a maioria das pessoas, dos brasileiros, eles têm isso, né? E também tem a questão do empreendedorismo, ainda tem uma retórica muito forte de que quem empreende, ele é maluco, ele não sabe o que vai fazer, né? Ou é aquela outra questão, é 880, ou se eu vou empreender, eu tenho que empreender já com uma empresa grande, com profissionais, com um monte de funcionário, com uma loja grande, né? Qualquer coisa. Mas eu posso começar a empreender se o meu medo eu não tenho dinheiro para empreender, eu vou ficar com medo que eu não bote a comida na mesa, que isso é muito complicado. Calma, mas tem outras formas de você começar a empreender part-time também, você empreender devagar, em paralelo à sua profissão, né? Para começar a empreender, tem várias formas de empreender. Empreender com pouco dinheiro, empreender através de serviço, não precisa ser de produto, de venda, de comércio. Tem várias formas de empreender. Eu acredito que a pessoa tem que entender quais são os seus medos. Primeiro, ver se o medo é de falhar, se o medo é de desilusão, se é o medo de faltar dinheiro, de quebrar, ou é o medo da tal zona de conforto que a Juliane falou, né? Essa questão da zona de conforto eu acho muito interessante, né? A gente sair da zona de conforto, alguém nos tirar da zona de conforto, né? Porque se for demitido, nos tiraram total da zona de conforto. Exatamente. Então, quantas vezes, assim, eu já escutei em relação a isso? Eu acho que os ouvintes também vão se identificar. Nossa, agora você tá blogueirinha? Entendeu? Tipo, das pessoas, de pensar do que as pessoas estão pensando da gente, de mim, né? Então, agora você tá blogueirinha? Nossa, não empreender, mas e aí? Se mês que vem não te pagarem, como é que você vai, sabe? Então, assim, a gente escutar isso dos outros é bem complicado, e aí vem a parte da insegurança e do medo, entendeu? Por isso a gente tem que ter inteligência emocional, né, para absorver tudo isso, e a gente também tem que estudar inteligência emocional, estar preparado para isso, para que isso não nos trave. Né, o quanto isso é enriquecedor, porque isso não pode nos travar. A partir do momento que a gente tem a mentalidade, a gente quer empreender, nada pode nos travar. Né? Apenas uma crítica ou alguém que está perto da gente nos critique e que isso não seja ponto de decisão para que isso nos trave. Sim, e muito essa parte de empreender é o de vender também, né? Muitas pessoas têm medo de empreender porque falam que não vai conseguir vender, ou que vai ter 1, 2, 3 não. Olha, eu já aviso para todo mundo, vai uma dica ouro aí, vocês vão ter muito mais não que sim, tá? Em toda a sua vida. E no empreendedorismo, mais ainda. Então, Mas se acostuma com não. Por isso existe o MVP, né? Para quem está aí, que nos ouve, que, né? Eu vou precisar investir e ter um negócio grande. Então, assim, muitas vezes a gente faz um MVP, né? É o mínimo produto viável. Então, eu quero fazer uma panqueca, eu quero vender panqueca. Né? Então, assim, eu faço panqueca para minha família, para o meu vizinho, para o meu amigo, e peço para eles experimentar. Será que se fosse para mim vender esse produto, aí a pessoa vai dar qual nota? Né? Qual que é a sensação que o meu produto causa nas pessoas dentro de casa? Então, se isso é tão bom, então eu posso vender, então é sinal que outras pessoas também vão gostar e meu produto tem chance de ser bem aceitável no mercado. Né? E a gente vê que não é todo mundo que faz isso. Eu primeiro vou lá, abro o ponto, para depois começar o negócio. Então, a gente também tem que se preparar, porque senão o medo nos toma conta e isso vai trazendo outras coisas paralelo, né? Sim, é porque o medo de perder dinheiro é que a pessoa fala, vou usar o exemplo da panqueca, vou abrir uma panquecaria, já vou pegar um ponto de 200 metros quadrados, vou investir 200 mil reais, vou pegar 150 mil de banco. Calma. Não, e achar que esse payback vai ser em 2 meses, né, Jean? Então, isso é uma outra questão que a gente... O medo de falência, ou perder todo o dinheiro, é por quê? Porque vai botar todo o dinheiro ou mais que não tem. E aí pode acontecer, porque pode acontecer. Mas você pode o quê? Tá com uma ideia da panqueca, do crepe, qualquer coisa. Chama os amigos em casa, depois faça uns folders pequenos, começa a vender no delivery, paralelo, vai testando. Isso é o MVP que a Fanábia falou muito bem, né? Então, o empreendedorismo ele não pode ser um pensamento de que vai ser uma catapulta. Ou eu vou decolar ou eu vou afundar. Não é assim. Tem todo um caminho, tem todo um preparo, uma evolução, e a gente
tem que entender isso. Claro que, no final, o medo, ele vai sempre te mostrar, eu tenho que estar preparado. Isso diminui o seu medo, ou a intensidade do medo, a preparação. O resto, vai com medo mesmo, com friozinho na barriga, e a melhor parte não é o fim, é o caminho. Então, aproveita o caminho. Errou, não deu certo, não tem problema, daqui a pouco volta, é assim por diante. Vamos embora, vamos se preparar e vamos fazer isso. Dentro do tamanho que deseja ou não, né? E sem falar na satisfação, né? Na hora que você vai com medo e dá certo, né? O olhinho brilha, você fala, é isso aí, esse é o caminho, é muito bom. O sentimento é muito bom. Tá no mudo, Camila. Esses dias a gente fez até uma postagem nas nossas redes sociais a respeito dessa questão, né? Que as pessoas, elas querem resultado, mas elas não querem passar pelo processo. E não existe resultado sem processo. É o teu processo, é o teu aprendizado, é tudo aquilo que você faz no dia a dia que vai gerar o resultado. Então, não adianta a gente querer ter um resultado sem querer passar por um processo, sem querer entender o teu negócio, sem querer entender aquilo que você está fazendo, porque o teu resultado é o processo, é o teu caminhar, é como você lida com as coisas no seu dia a dia. A gente fala que empreender é resolver os problemas, né? Então, são muitos problemas no dia a dia e você tem que resolver eles, porque quando você cria um produto, você cria a solução para um problema. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. Entendi. Olha, a gente aproveita novamente para todos seguirem o canal, dê o like, compartilhe com os amigos, nos siga agora no Spotify, né? Fortaleça esse VDcast, porque a gente está aqui para apoiar vocês, né? O que a gente conseguir. A gente não vai ter a solução de tudo, o intuito não é esse, a gente trazer soluções para tudo, mas é passar um pouco da nossa experiência, dos nossos medos. Eu tive muito medo de começar aqui no VDcast. Eu escutei o primeiro e falei, não vou voltar para o segundo. Foi o medo de as pessoas olharem e falar, Jean, o que é isso? Depois eu pensei, sabe de uma coisa? Eu tô aqui para apoiar, para agregar, tô aprendendo muito com as meninas, eu tô aprendendo muito com o retorno de todos, todo mundo tá ouvindo, então vamos continuar. O medo continua aqui no bolso, né? A gente só tá dosando ele. Isso. E vamos se preparar. Só para dar um follow-up para quem está nos escutando, então a gente falou o medo do que os outros vão pensar da gente, o medo de perder dinheiro, o medo da desilusão, né? Da frustração, da falência, do fracasso, assim por diante. Vocês acham, aí uma coisa também que eu fico pensando, o medo do sucesso também faz as pessoas ficarem com medo, assim, de não querer fazer algo, porque imagina se eu tenho sucesso, se eu estouro, se eu tenho muita coisa, eu não vou estar preparado. Você acha que o sucesso também dá medo? Eu acho. Tem gente que... muitas vezes eu falo assim, que muitas vezes é realmente também a mentalidade. Talvez a pessoa tenha uma esperança de que o negócio seja tão pequeno. Então, assim, mas se eu tivesse só um carro aqui, aquele carro que eu sonho, ou aquela casa, para mim já tava bom. Então, assim, e aí se ela começa a ver que o negócio dela tá tão grande e o negócio andou de uma forma tão exponencial, que ela começa a ter medo de não dar conta de administrar tanto dinheiro, de administrar tanta gente, e esse medo também faz parte. Eu também acredito que... E aí a gente tem que estar preparado, é a mesma parte da preparação, né, do emocional, da gente ter inteligência emocional e da gente estar preparado também com o nosso negócio, de estar preparado com a gestão para poder administrar todo esse processo, porque muitas vezes a gente acha que vai caminhar só um pouquinho, mas o nosso negócio é tão bom, o negócio que eu vendo é tão gostoso, é tão, né, tem uma alavancagem tão grande que isso vai explodir. E as pessoas não podem, né, o medo vai acontecer, mas além do medo, ela tem que estar preparada com toda a parte de estudo, a parte de apoio técnico, né, tanto de gestão, de liderança, né, de saber os números, para que esse negócio, além de crescer, porque quem cresce demais também não dá conta de administrar. A gente também já viu, né, que quando a pessoa cresce demais num boom, que muita gente, né, no mercado aí, teve gente agora nessa pandemia que cresceu demais. E aí, muitas vezes, também não conseguiu administrar o crescimento tão exponencial que teve, né, em alguns setores aí. Então, eu acredito muito que tem muito medo até do crescimento exagerado. Querem falar, Juliana e Camila?
essa questão aí do crescimento, do medo, do sucesso, acontece muito, porque assim, a gente vê que às vezes a empresa está crescendo, a pessoa, o empreendedor fala, não, calma, vamos parar, vamos voltar, não quer evoluir, não quer chegar na frente, né? E isso também gera justamente por um medo de não atender as expectativas, de crescer demais, de não conseguir gerir todo esse sucesso. E um exemplo a gente também colocou, não sei se quem está ouvindo a gente já assistiu aquele filme Fome de Poder. Tem o exemplo justamente dessa questão do sucesso. Os caras tinham uma ideia muito grande, que era... E eles tentaram, falharam, mas aí chegou uma outra pessoa e viu que aquilo lá era revolucionário. Foi lá e os caras, não, calma, a gente não quer, a gente quer só esse buraquinho aqui, a gente quer só esse negocinho aqui, a gente não quer crescer, a gente não tem essa... E na verdade, e aí isso tudo gerou o quê? Gerou o McDonald's, que é uma rede do tamanho que é mundial. Então existe sim essa questão desse medo do sucesso, do medo de crescer. Eu acho que isso também está voltado a muita insegurança da pessoa, né? Vamos falar um pouco do medo em relação a pessoas também não querer passar o que ela conquistou até hoje para outras pessoas. Então, ela quer centralizar tudo nela do medo de até ensinar alguém ou passar o que está acontecendo agora com a empresa, entendeu? Em relação ao sucesso. Então, também tem isso, dessa insegurança desse passar. Vou passar o bastão agora para alguma pessoa, mas eu não quero, eu tenho medo do que ela vai saber da minha empresa, como que a minha empresa vai estar hoje, entendeu? Eu conquistei tudo até agora, por que eu vou passar? Tem todo esse medo também, essa insegurança da pessoa em relação ao sucesso. Isso é interessantíssimo, né? As pessoas acham que a empresa evoluindo, elas não vão evoluir junto, né? Tem que evoluir junto. Se deu tempo para a empresa evoluir, você tem que evoluir junto e você vai precisar de mais pessoas, de apoio, né? E os medos mudam também, né? E se a gente tem um medo hoje, tem um medo amanhã, e é muito mutante, como a gente fala, né? Tá sempre mudando, tá sempre evoluindo. O que é certo hoje não quer dizer que seja certo amanhã. O que é errado hoje não é errado amanhã. As coisas evoluem. E no final, quem decide isso é o cliente e a gente escutando o cliente, apoiando o cliente, vendo o que é melhor, né? Medo, moral da história, eu acho que o que a gente conseguiu ver aqui é que o medo ele vai estar sempre junto com a gente, ele não pode ser um bloqueio, e ele serve mais de bengala para a gente não sair da zona de conforto, iniciar, do que de qualquer outra barreira para a gente ter sucesso, né? A gente usa muito ele como bengala, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco de medo, falar um pouco de buscar novos desafios, da jornada. Isso é muito importante, a jornada é muito legal, igual a gente falou um pouco do VDcast, está sendo muito interessante, a gente está fazendo o VDcast, a gente está trocando essa experiência, e tomara, Fanabe, que daqui a 5 anos eu vejo os primeiros, eu falo, eu tenho vergonha, porque agora eu evoluí com o VDcast, né? Com certeza, isso vai ser fato. Então, porque vocês gostariam de falar as considerações? É na prática que a gente fica bom, né? Com certeza, com certeza. Isso aí, com certeza. Então, quero fazer suas contribuições finais, dando aí 45 minutos de VDcast. Eu acho assim, para você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, aquela frase que eu vou repetir novamente, está com medo, vai com medo mesmo. O risco existe, a gente não tem uma receita, mas o risco existe. Vamos sair da zona de conforto, vamos aprender com a gente, vamos evoluir, igual o Jean fala, vamos evoluir. E vocês não estão sozinhos, porque a gente também passa por esses perrengues também. Exatamente, que o medo, ele sempre vai existir. O que você não pode fazer é fazer com que esse medo vire uma bengala, uma desculpa para que você não evolua, para que você não cresça, para que você não saia do lugar. Então, assim, tem que sair, tem que dar o primeiro passo, tem que mudar essa mentalidade e mudar essa questão da cultura, até que a gente foi educado, né, que é a nossa cultura de não errar, de ser perfeito, e que isso não existe. A gente vai errar, a gente vai falhar, mas é importante a gente aprender com os nossos erros, escutar os nossos clientes
e por melhoria a cada dia no nosso negócio, na nossa vida. Exatamente. Eu acho assim que a única pessoa que pode fazer diferente hoje é nós mesmos. Então, se a gente quer buscar resultados diferentes, se a gente quer uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo não é fácil. É com muito medo, é com muita insegurança, é com muita cobrança ali do que os outros vão pensar e vão criticar e vão olhar a gente. Então, assim, mas a partir do momento que a gente decide mudar de vida, mudar de mentalidade, a gente precisa dar o primeiro passo. E isso só depende de nós. E eu acho que é bem isso que a gente carrega, assim, para nós. Então, assim, quer algo diferente? Quer viver algo novo? Algo que a gente busca? Faça diferente, então, para a gente sair da média, né? Legal, legal. O ponto aqui está me avisando para dar um último recado. A gente vai soltar sempre os vídeos nas quartas-feiras, tá? VDcast, tanto no YouTube como no Spotify, todo episódio novo nas quartas-feiras, então já coloque ali para avisar, para o YouTube avisar, coloque na sua timeline, a gente está sempre apoiando vocês, então quartas-feiras estamos lançando todo um episódio novo, com assuntos interessantes, e eu convido a todos a colocarem seus medos, as suas experiências, conte para nós que a gente vai aprender, também vai interagir, e podemos falar também nos próximos episódios, assuntos que vocês querem que a gente fale, e a gente está à disposição, é um prazer estar sempre passando aqui, e sempre buscando, né, VDcast, vida de empreendedor, e como falamos hoje, o medo está sempre na vida do empreendedor, então vamos continuar, agradeço a todos que estão aqui conosco até o final, e peço de novo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, e obrigado a todos, até quarta-feira que vem, abraço. Obrigada. Tchau, gente.